Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente tem um prato cheio, viu? Vamos investigar a fundo um dos lançamentos mais comentados do Nintendo Switch 2, o Donkey Kong Bonanza. É um jogo que, nossa, carrega uma história de desenvolvimento fascinante. Quase uma saga, né? Ele começou, para quem não sabe, sendo projetado lá para o Switch original, com aquela promessa assim super ambiciosa de mundos gigantes e totalmente destrutíveis, usando tecnologia voxel. Mas aí, na ironia do destino, essa mesma ambição acabou, empurrando o projeto para o hardware mais novo, o Switch 2. Só que a história não para por aí não. Mesmo no console novo, o jogo está enfrentando uns probleminhas técnicos, sabe? E isso está causando um burburinho considerável. É uma situação bem curiosa, sem dúvida. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar esses desafios técnicos do Donkey Kong Bonanza, sabe? Entender essa decisão meio controversa de usar o FSR 1.0 quando o Switch 2 tem DLSS. E, claro, analisar como esses percalços técnicos convivem com a aclamação quase universal que o jogo está recebendo. Vamos mergulhar nos porquês dessas quedas de frames e nas escolhas de upscaling. Certo, então vamos desempacocar essa história. Tudo começou lá nos bastidores da Nintendo, logo depois do sucesso estrondoso do Super Mario Odyssey em 2017. A equipe, liderada pelo produtor Kenta Motokura e pelo diretor Kazuya Takahashi, já estava pensando no próximo grande passo. E, segundo eles, a ideia central de usar voxels para criar cenários que pudessem ser amplamente destruídos, essa ideia surgiu bem no comecinho. A visão era permitir que quem estivesse jogando pudesse, olhar para qualquer parte do cenário e pensar, posso destruir isso aqui. E realmente poder. Uma visão bem ousada, né? Mas que rapidamente esbarrou num muro. As limitações do hardware do Nintendo Switch original. O co-diretor Wataru Tanaka e várias análises técnicas confirmam isso, de forma bem categórica. Manter uma taxa estável de 30 quadros por segundo, só 30, já era um desafio enorme com essa proposta toda. E a memória do console, segundo os relatos, era simplesmente pequena demais para a quantidade de objetos e principalmente para o volume de fragmentos gerados nas explosões daquelas Bananium James que eles idealizaram. E não era só uma questão de quantos pedacinhos ficavam voando pela tela, né? Pelo que eu entendi, o próprio cálculo por trás dessa destruição toda é que era o problema maior. Exatamente. O processamento em tempo real de todas as consequências dessa destruição dinâmica. Isso sobrecarregava demais o hardware antigo. A gente está falando de calcular a física de milhares de fragmentos, sabe? Atualizar sombras dinamicamente conforme o terreno mudava, gerenciar reações em cadeia, tudo isso demandava um poder de processamento que o Switch original, não conseguia entregar de forma estável para manter a fluidez que eles queriam. Entendo a lógica da necessidade técnica para migrar, mas as fontes que a gente viu mencionam algo sobre prazos ou talvez alguma pressão interna. Será que essa mudança para o Switch 2, que parece ter rolado lá por 2021, segundo alguns comentários, será que foi vista como a solução, mais rápida? Ou talvez a única para não atrasar ainda mais um projeto tão ambicioso, em vez de tentar uma otimização que talvez fosse impossível no hardware original? Olha, essa é uma nuance interessante e, claro, difícil de confirmar sem ter informações internas da Nintendo, né? Mas é uma inferência bastante plausível. A migração para o Switch 2, que foi relatada ali por volta de 2021, com certeza não foi uma decisão simples. O novo hardware oferecia não só a potência bruta necessária para rodar o jogo a 60 quadros por segundo, que era a meta clara da equipe, mas também permitia níveis maiores, mais interatividade e, crucialmente, a complexidade visual e física da destruição com voxels, que era o coração do jogo. Considerando essa complexidade toda que eles descreveram, é muito provável que otimizar para o Switch 1 fosse ou inviável ou comprometeria demais a experiência. Então a migração acabou sendo a única rota realista para entregar o jogo como eles tinham idealizado, sabe? Foi uma necessidade técnica, sim, mas impulsionada pela ambição do design. Ok, então a mudança foi essencial para viabilizar a visão original. Mas aí a gente chega no presente. O jogo está no Switch 2, um console bem mais capaz, e mesmo assim a gente continua ouvindo falar de problemas. Onde exatamente o calo está apertando agora? Pois é,
Aqui é que a história fica mais complexa. Mesmo com esse salto de hardware, a ambição do jogo parece que continua testando os limites, né? As análises técnicas, como as da Digital Foundry, são bem claras. Elas reportam quedas perceptíveis na taxa de quadros. A meta é 60 FPS, mas em momentos de estresse, tipo lutas contra chefes com muitos efeitos, aquelas grandes explosões das Bananium Gems que geram uma quantidade massiva de voxels dinâmicos, a taxa pode despencar para 30 FPS. E tem alguns relatos de jogadores que mencionam que essas quedas nem são tão pontuais assim, sabe? Ocorrendo até durante a navegação pelo mapa ou logo nas primeiras cutscenes. E essa queda de 60 para 30 FPS, ela é sentida de forma muito brusca, não é? Tem um detalhe técnico que contribui para essa sensação, pelo que eu li? Sim, e esse é um ponto crucial para a gente entender a percepção do problema. É o uso do V-Sync de duplo buffer, o Double Buffer. Quando o jogo não consegue sustentar os 60 FPS, essa técnica, para evitar aquele rasgo na tela, o screen tearing, ela não permite uma flutuação gradual. Ela simplesmente corta a taxa de quadros pela metade, na hora, travando em 30 FPS. Isso transforma o que poderia ser uma pequena oscilação numa queda abrupta, muito mais perceptível. Nossa, então é por isso que a queda parece um soluço tão forte, né? Não é uma descida suave. É tipo tropeçar feio em vez de só escorregar numa rampa. Mas e o VRRR? A taxa de atualização variável. O Switch 2 tem isso no modo portátil, não tem? Isso não deveria pelo menos amenizar o problema? Sim, e esse é um outro detalhe interessante. A taxa de atualização variável, o VRR, é justamente uma forma de flutuar a taxa de quadros para manter a suavidade do movimento. No caso do Switch 2, ela não está presente no modo console, piorando toda a sua experiência quando jogando pela TV ou no dock com Intel do Manisha. Isso faz com que estúdios como o Game Galaxy e o Radiotech ofereçam construções gráficas mais leves para se manterem em 30 FPS, tendo mais margem financeira em bateria gasta. No modo portátil, sim, o VRR faz uma diferença bem notável. Ele permite que a tela ajuste a taxa de atualização para acompanhar as variações do jogo, né? Isso suaviza a percepção dessas quedas e torna a experiência mais fluida mesmo com as oscilações. O problema é que essa funcionalidade não está ativa no modo docked, quando o console está ligado na TV. Existem umas complexidades técnicas aí, relacionadas à forma como o console envia o sinal de vídeo via USB-C para o dock e depois para a TV via HDMI. Embora, assim, existam discussões técnicas e até uns experimentos mostrando que outros hardwares, tipo o Steam Deck, conseguem usar VRR através do dock do Switch 2. Isso indica que talvez fosse possível via software, mas a Nintendo, pelo menos até agora, não habilitou o VRR para o próprio Switch 2 quando ele está conectado na TV. Poxa, que pena. Parece uma oportunidade perdida para melhorar a experiência na tela grande, né? E a equipe de desenvolvimento, o que eles dizem sobre essas quedas? Eles reconhecem o problema? Reconhecem sim. O diretor Kazuya Takahashi mencionou em algumas entrevistas que a equipe está ciente das quedas de desempenho em momentos de destruição massiva com voxels. A justificativa que eles apresentam é que a prioridade foi dada à diversão e jogabilidade. Eles argumentam que certos efeitos, como o hit stop, aquela pausinha no momento do impacto, e o uso intencional de câmera lenta durante grandes destruições, foram escolhas de design para enfatizar a sensação de poder, de impacto, e que isso faz parte da experiência que eles queriam criar. O Takahashi chegou a afirmar que 99% do tempo o jogo é fluido. Uma afirmação que, claro, gerou bastante debate, já que muitos jogadores relatam sentir as quedas com mais frequência do que isso. Performance ainda é um ponto sensível, né? E quanto à resolução, tá dentro do que se esperava para um título first party no Switch 2? No modo docked, o jogo usa resolução dinâmica. Ela fica variando ali entre 1080p e 1200p. Havia uma certa expectativa de que talvez pudesse chegar a 1440p, dado o potencial do console, mas a maioria das análises considera essa faixa aceitável, um ok. Tem menções a outros detalhes menores também, tipo algumas sombras que podem parecer meio pixeladas em certas condições, algo que talvez possa ser ajustado em patches futuros, mas o grande foco da controvérsia técnica, além do frame rate, é mesmo a escolha da tecnologia de upscaling. Ah, chegamos no ponto nevrálgico.
aqui é onde a coisa fica realmente intrigante, né? O Switch 2 vem equipado com hardware da NVIDIA que suporta DLSS, uma tecnologia de upscaling baseada em IA, que é, tipo, referência em qualidade e performance. E aí, Donkey Konga Bonanza, um dos maiores lançamentos da plataforma, opta por usar FSR 1.0, uma versão bem mais antiga e simples do Fidelity FX Super Resolution da AMD, que nem sequer usa informações temporais. Por que essa escolha? É o que muitos analistas e jogadores estão chamando de head scratcher, o grande mistério mesmo. É a pergunta de $1 milhão, com certeza. E a resposta provavelmente não é única, mas uma combinação de fatores, sabe? Se a gente conectar isso com o histórico do desenvolvimento, algumas hipóteses ganham bastante força. A mais citada é essa do legado do Switch 1. Como o jogo começou a vida lá no console antigo, é bem provável que o FSR 1.0, que é uma tecnologia mais simples e compatível com uma gama maior de hardware, né, incluindo o do Switch 1, já estivesse implementado na engine desde aquela época. Aí, manter essa solução na migração para o Switch 2 seria o caminho de menor resistência, digamos assim. Economizaria tempo e recursos de desenvolvimento. Parece plausível como um ponto de partida. Mas só isso justificaria abrir mão do DLSS, que é um dos grandes trunfos do hardware do Switch 2. Não parece um pouquinho estranho para um jogo da própria Nintendo, um first party? Concordo. Apenas o legado talvez não conte a história toda. Outra hipótese bem forte está ligada às possíveis limitações da engine do jogo. Especula-se que seja uma evolução daquela usada em Mario Odyssey, né? Tecnologias como o DLSS e as versões mais novas do FSR, tipo o 2.0 para cima, elas dependem muito de dados temporais, como vetores de movimento. Esses dados geralmente são extraídos através de técnicas de anti-aliasing temporal, o TAA. Se a engine do Bonanzano foi originalmente construída com um suporte robusto para TAA e para esses vetores de movimento, e as análises indicam que o jogo usa SMAA, que é uma técnica de anti-aliasing diferente, puramente espacial, adicionar esse suporte para viabilizar o DLSS ou o FSR 2.0 exigiria uma reengenharia bem significativa do pipeline gráfico. Isso seria um trabalho complexo, demorado e potencialmente arriscado em termos de introduzir novos bugs, sabe? Entendi. Então a arquitetura da engine talvez não tivesse preparada para o DLSS, né? E sobre a questão da preferência visual da Nintendo, eu li alguma coisa sobre eles talvez preferirem a imagem mais pura do SMAA em vez daquele leve borronzinho que o TAA pode introduzir. Isso se encaixa na história? É outra peça do quebra-cabeça, sim. Se a Nintendo teve uma preferência estética pelo resultado visual do SMAA, isso poderia ter reforçado a decisão de não investir na implementação complexa do TA, que seria necessária para o DLSS. E além disso, a gente tem a hipótese do custo de performance. O DLSS não é de graça, né? Ele consome recursos da GPU e potencialmente da CPU também. Num hardware como o Switch 2, onde a CPU já está visivelmente sobrecarregada pelo sistema de destruição voxel, como a gente falou, adicionar carga do DLSS poderia exigir diminuir ainda mais a resolução interna ou impactar outras áreas. O FSR 1.0, por ser um algoritmo espacial muito mais simples, tem um custo de performance quase desprezível em comparação. O ponto-chave aqui, provavelmente, é que essa escolha pelo FSR 1.0, embora seja tecnicamente decepcionante para quem esperava ver o Switch 2 mostrando todo o seu potencial com o DLSS, ela representa um cálculo pragmático, sabe? Priorizou-se entregar a mecânica complexa e central de destruição voxel, talvez dentro de prazos e orçamentos apertados, mesmo que isso significasse sacrificar o ápice do potencial gráfico que o novo hardware oferece. É um trade-off que revela bastante sobre as prioridades e os desafios que eles enfrentaram nesse desenvolvimento específico. Ok, essa questão do FSR 1.0 é realmente complexa e mostra bem os bastidores do desenvolvimento, né? As escolhas difíceis que precisam ser feitas. Pessoal, se essa análise técnica está ajudando a entender melhor esses detalhes todos e por que eles importam, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões aprofundadas. Agora, apesar de toda essa polêmica técnica, a gente tem que falar sobre o outro lado da moeda, a recepção do jogo em si. Sim, e é fundamental destacar isso.
Apesar dessas discussões sobre frame rate e upscaling que dominam os fóruns técnicos, a aclamação da crítica e do público em relação ao jogo tem sido, assim, extremamente positiva. Quase todas as fontes, incluindo a própria Digital Foundry que aponta os problemas técnicos, e inúmeros reviews rasgam elogios à experiência de jogar Donkey Kong Bonanza. Isso é que é paradoxal. Mesmo com esses tropeços técnicos, o jogo está sendo considerado bom até ótimo. O que exatamente estão elogiando tanto? A Digital Foundry, por exemplo, classificou como um dos melhores jogos de plataforma 3D da Nintendo em muito tempo. É uma declaração bem forte, vinda de quem analisou a performance tão a fundo. Eles tiveram o cuidado de especificar, da Nintendo, talvez para não comparar diretamente com multiplataformas como Astrobots, por exemplo. Mas alguns reviewers individuais foram até além, colocando Balanzena no topo das suas listas pessoais do gênero. Uau! Colocar no panteão das plataformas 3D da Nintendo já é um feito e tanto, hein? Quais outros pontos positivos são destacados? Os controles são frequentemente elogiados, falam que são precisos, intuitivos. O design das fases é aclamado como criativo, cheio de ideias novas. Dizem que mistura elementos clássicos da série Donkey Kong Country, que era da Rare originalmente, com a filosofia de design da Nintendo mais moderna. Alguns chegam a dizer que o ritmo e a sensação de liberdade para explorar superam até mesmo Super Mario Odyssey em certos aspectos. E a parte sonora? Lembro de ter visto comentários sobre a música também. A trilha sonora é outro ponto altíssimo, consistentemente elogiada como excepcional. Termos como trilha sonora de primeira ou aquele trocadilho Top Banana Soundtrack aparecem bastante. No fim das contas, o consenso geral é que o núcleo da experiência, o gameplay mesmo, é extremamente divertido, viciante e recompensador. Para muitos jogadores, essa qualidade intrínseca do jogo acaba ofuscando as quedas de frame rate que acontecem de vez em quando. Certo, então vamos tentar amarrar as pontas aqui? Donkey Kong Bonanza se revela um caso fascinante, né? Uma ambição enorme com essa mecânica de destruição voxel que nasceu lá no Switch 1, mas que só pôde ser realizada, ainda que com algumas ressalvas, no Switch 2. Exatamente. Mas mesmo no console mais potente, essa ambição cobrou seu preço. A gente tem quedas de frame rate que são mais perceptíveis por causa daquele V-Sync Double Buffer e a escolha muito debatida do FSR 1.0 em vez do DLSS, que parece ser uma consequência de uma mistura de código legado, limitações da engine para TAA e vetores de movimento, e um gerenciamento de recursos focado em viabilizar a física complexa da destruição. E no meio disso tudo, o jogo brilha. É aclamado pela jogabilidade, pelo design, pela música, pela diversão que proporciona. Um verdadeiro paradoxo técnico versus criativo. O que nos leva a uma reflexão importante sobre equilíbrio, né? Até que ponto essa busca incessante por inovação em mecânicas, como essa destruição em larga escala, justifica certos compromissos técnicos, especialmente num lançamento de tanto peso de um estúdio first party para um console novo. Será que a gente está vendo um padrão talvez aceitável para alguns, de jogos de lançamento que esticam o hardware novo ao máximo, mesmo que isso resulte em performance instável? Algo que lembra um pouco o lançamento de Breath of the Wild lá no Switch original. É uma ótima questão para a gente pensar. E para quem está jogando ou acompanhando de perto essa história toda, o que acha de ver um jogo tão aguardado, tão elogiado pela sua diversão, ser tecnicamente limitado por decisões como o uso do FSR 1.0 ou por aquelas quedas bruscas de 60 para 30 FPS em momentos de clímax? Essas questões técnicas chegam a atrapalhar a diversão ou a qualidade geral do gameplay consegue superar esses detalhes? Compartilhe sua opinião com a gente aí nos comentários.